Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, resumão de notícias do mundo do hardware. Para quem não sabe, é um quadro que eu trago quinzenalmente, onde eu procuro fazer um resumo de várias notícias de lançamentos ou coisas que estão saindo do mercado, para quem não tem muito tempo para acompanhar diariamente toda essa loucura de lançamentos praticamente diários. Então, se você ficou interessado, vem comigo até o final. Este vídeo é um oferecimento de Wondershare PDF Element, um software completo para a gestão profissional de arquivos PDF. Nele podemos não só criar PDFs, mas editar, mesclar, converter para diferentes formatos, salvar na nuvem, restringir o acesso de informações para diferentes usuários entre centenas de funcionalidades. Disponível para Windows e Mac nas versões grátis e paga. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. E quase passou despercebido o fato da Nvidia ter lançado uma outra placa de vídeo junto com a GTX 1660 Super, que inclusive eu trouxe o review aqui no canal, vai estar aparecendo aqui no canto. Eu estou falando da 1650 Super, que é uma placa de vídeo que vem para trazer mais desempenho que a 1650 normal, obviamente vai entrar num preço um pouco maior, e com foco em uma placa da AMD que ainda não foi lançada, que é a 5500, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. Segundo a Nvidia, essa placa de vídeo traz 50% mais desempenho que a 1650 comum, ou cerca de 2 vezes mais desempenho que a 1050, aquela antiga lá de 2016, ou seja, um salto de performance bem expressivo. Em relação à 1650 normal, essa placa também agora vai precisar de uma conexão de alimentação adicional de 6 pinos. Isso porque o consumo de energia da placa aumentou. E claro, não é uma coisa aleatória, aumentou porque a performance da placa aumentou, e também pelo fato da placa de vídeo estar usando memória GDDR6. A gente sabe que GDDR6 é sim mais rápida, só que também exige mais energia que o GDDR5. Então a placa aumentou para 100 watts. É claro que os modelos dos parceiros vão poder modificar isso, deixar às vezes um conector de 8 pinos e a placa mais rápida ainda, mas o projeto original da Nvidia para essa placa é esse. A gente espera o lançamento dessa placa nos próximos dias, nas próximas semanas ainda, no mês de novembro. O preço dela ainda não foi revelado, porque meio que está acontecendo assim: lança você primeiro, não, se você mostrar o meu eu mostro o seu, para evitar de acontecer o mesmo que aconteceu no meio do ano, aonde a AMD havia lançado as naves, a Nvidia veio e lançou a Super, a AMD falou assim: não, na verdade o nosso preço não era esse, era só de sacanagem, nós ia baixar o preço depois, né? Então, cadê a nave RX 5500? Até agora nada, né? A AMD não mostrou a placa, e ela havia dito que seria lançada ainda em 2019. Nós estamos no meio de novembro, daqui a pouco indo para dezembro. Dezembro é bem improvável o fabricante algum lançar produtos, mas até agora, né, e considerando o receite histórico da AMD, houveram atrasos, por exemplo, no 3950X, é possível que essa placa nem chegue em 2019 mais. Existe essa chance. Vazaram documentos que reforçam aquilo que eu já disse para vocês antes, que a 5500 é consideravelmente superior à 1650, mas agora a 1650 Super já deve estar chegando para justamente falar assim: AMD, peraí, você vai lançar uma placa? Eu já tenho uma placa melhor que você. A Nvidia sempre faz isso. E é esperado que os dias das placas polares estejam contados, né? Que é 570, 580 e 590, porque essas placas vão entrar na faixa de preço dessas placas, trazendo um desempenho reforçado com menor consumo de energia. E a 5500 XT, que também deve chegar com 8 GB de memória, vai justamente brigar com a 1660 Super. A gente não sabe ainda detalhes oficiais porque a AMD está segurando poucas coisas. E caso haja ainda muito estoque de 570, 580, 590, talvez esse seja um segundo motivo pelo qual a AMD está esperando um pouquinho. Vamos terminar de vender. Quando vender, aí a gente pega e lança o produto, cara. A gente sabe que a realidade é essa. E partindo para CPUs, antes que a Intel efetivamente troque o Socket 1151 pelo 1200, né, Comet Lake S, 10ª geração para a plataforma mainstream, ela está lançando outras variantes dos seus CPUs. Nós temos visto, por exemplo, 9100F, 9400F, 9900KS, que são chips diferenciados, não tem chip gráfico integrado e tal.
E agora nós temos mais um, que eu ainda nem tinha ouvido falar dele, que é o 9600KF, que é um CPU que, assim como o 9600K, tem 6 núcleos e 6 threads, boost máximo 4.6, se diferenciando por não ter uma GPU gráfica integrada, a UHD da Intel. Isso pode ser um ponto interessante para quem pretendia montar uma nova máquina já com placa de vídeo. Então, na Terabyte Shop, por exemplo, esse CPU está custando cerca de R$ 157 a menos que o 9600K, R$ 1.112, que é uma faixa de preço muito próxima ao Ryzen 5 3600. Mesmo desempenho do 9600K, apenas não tem um chip gráfico integrado, ok? Então, talvez seja uma boa alternativa para quem pretendia comprar Intel nesse momento do mercado. Ainda falando de CPUs, pessoal, finalmente a AMD lançou os novos Threadripper com a nova arquitetura Zen 2, 7 nanômetros, trazendo todas as tecnologias que a gente já tinha visto na plataforma Ryzen Mainstream. Estou falando do Threadripper 3960X de 24 núcleos e 48 threads e o Threadripper 3970X de 32 núcleos e 64 threads. Se você achou poucas threads, poucos núcleos, não, vai dar gargalo, não sei o que, calma que pode ser que tenha mais um, isso porque apareceu de sopetão ali no anúncio da MSI, o cara estava mostrando uma certa placa-mãe e no gerenciador de tarefas do Windows tinha 128 threads rodando, ou seja, seria o 3990X de 64 núcleos e 128 threads. É absolutamente insano um CPU desse no mercado. E houve sim um aumento de desempenho em relação ao Threadripper de segunda geração, mas o preço também subiu um pouco. Olha lá, 3960X subiu $100 em relação ao 2970WX, ambos de 24 núcleos, e o 3970X subiu $200 em relação ao 2990WX, atingindo pela primeira vez o patamar dos $2.000 pela AMD. Na segunda geração, a AMD não tinha chegado nesse patamar. Esse era o principal diferencial dela, porque você tinha o 9980XE de $2.000, de 18 núcleos, se eu não me engano, e você tinha o Threadripper muito mais barato, com muito mais núcleos. E agora se inverteu, porque a Intel lançou a 10ª geração Cascade Lake X pela metade do preço. Aquele CPU 10980XE foi lançado por $999. E agora é a AMD que está lá na faixa dos $2.000. É uma coisa que não faz muito sentido a gente ver a política de preços da AMD tá se invertendo em relação à Intel, cara. Meu, é bem estranho, cara. Talvez, inclusive, eles peguem e baixem o preço do Threadripper de segunda geração, porque não vai fazer muito sentido, né, os CPUs estarem ali mais, justamente para competir com os novos Cascade Lake X, que estão no teto máximo de $1.000. Meio estranho, cara. E uma coisa que também vale ressaltar é que o TDP dos CPUs aumentou um pouquinho de 250 watts para 280 watts, tem muito núcleo ali dentro, então se prepare para colocar um super cooler para poder resfriar esse CPU. Mas o assunto principal desse resumão, que é o que está no título, é o fato da AMD ter lançado um novo socket, o STRX4, um nome bem estranho. A polêmica aqui é, ele tem a mesma contagem de pinos do TR4 original das X399, mas ele é eletricamente incompatível com os antigos Threadripper, de forma com que você não pode colocar os novos CPUs de terceira geração nas placas antigas X399 e também não pode colocar os antigos CPUs eventualmente numa nova placa. É meio esquisito, eu já vi essa história em algum lugar. Kaby Lake, Coffee Lake, então eu falava, não, eletricamente incompatível, não dá. A comunidade foi lá e provou que dava e pegou muito mal para a Intel. Então fica a pergunta para a AMD aqui, será mesmo que não dava para dar o suporte? Se é a mesma contagem de pinos. Ah, mas agora tem PCIe 4.0. Pô, a X570 também tem PCIe 4.0, também tem várias melhorias, só que conseguiram manter o mesmo socket, a M4. É uma coisa que não faz sentido. A AMD sempre batia na Intel, não, mas a Intel troca de socket o tempo todo, aqui é longevidade. 2 gerações e trocou o socket, vocês estão fazendo a mesma coisa que a Intel fazia. Parece estar adotando a mesma metodologia.
É meio esquisito isso, né, cara? Inclusive, as placas-mãe X399, você entrava no site ali, tinha lá, Feature Proof, tipo, placa prova de futuro, mas, meu, que futuro é esse? 2 gerações e já trocou? Bizarro, cara, bizarro, né? E, cara, a gente não pode deixar de falar essas coisas. Quando a Intel troca de socket repetidamente, eu venho aqui e falo. Quando a AMD faz a mesma coisa, eu venho e falo também, cara. Não tem esse negócio de a AMD ou não sei quem sei lá, ela cuida dos pobres e oprimidos, ela lança produto com preço baixo. A gente viu, aumentou o preço dos CPUs, bateu nos $2.000 quando a Intel já tá nos 1.000, tá lá embaixo, né? E agora trocou de socket. Vamos ver, cara, vamos ver se a comunidade vai conseguir dar esse suporte. E vai pegar muito mal, cara. E aqui a gente aprende mais uma lição, né? Qual que é a lição do dia? Fabricante de hardware, independente de qual seja, só quer 2 coisas, o seu dinheiro e a sua confiança. Quando ele tem a sua confiança, coisas estranhas como essa começam a acontecer. Quando ele domina o mercado, ou encanta o mercado, né? Ele mostra, ó, nós temos produtos baratos, melhor que a concorrência, tal. Dominou o mercado, conquistou o mercado, aí próxima geração a gente aumenta um pouquinho, troca o socket, vão vender placa-mãe. No Reddit oficial da AMD, olha só, eles anunciaram no Reddit isso, cara. A troca de socket, segundo eles, vai ser necessária para manter a longo prazo, para trazer suporte mais refinado. Ficou meio estranho as coisas que eles disseram ali, né? Mas, segundo eles, vai durar muitos anos. Eles não disseram dessa vez, ó, nós vamos manter até 2023, como foi feito lá nos Ryzen, né? E meio que a AMD acabou tendo problemas porque ela precisou manter a promessa até 2020, e isso certamente causou problemas com os fabricantes de placas-mãe, cara. Vamos ver. Espero que a AMD não seja como a Intel, que após chegar no topo, começa a fazer esse tipo de prática, cara. E ainda com a AMD, o Ryzen 9 3950X finalmente foi lançado. Ele havia sido adiado por algum problema bizarro que ninguém tinha entendido muito bem. Ele é o melhor CPU da plataforma M4, que traz 16 núcleos e 32 threads, é um absurdo para um socket mainstream, né? E para você poder usar esse CPU, você tem que atualizar o AGESA para o 1004. Segundo a AMD, todas as placas com 1004 AGESA são compatíveis. Porém, eu trago aqui um novo ponto, porque não são todas as placas que têm um VRM capaz de segurar um 3950X. O pessoal fala assim, ah não, mas o TDP é 105 watts, é a mesma coisa que o 3800X. O 3950X exige muito mais do VRM do que um 3800X, do que um 2700X. Todos eles 105 watts, porque ele tem mais núcleos, a corrente exigida é maior e não é qualquer placa que aguenta. Eu tenho mostrado vários reviews de placas-mãe aqui para vocês e mostrado que a placa fala, não, suporta o 3900X, eu coloco o 3700X, a placa não aguenta. Meu, marketing bizarro, né, cara? E segundo a AMD, ele é um CPU vendido como game, né, um CPU para jogos, um CPU entusiasta, e que é comparável ao i9 9900K, tendo o dobro de núcleos e o dobro de threads, porém consideravelmente mais caro. Atualmente ele foi lançado por $749, o i9 9900K, $479, o 9900KS, que entrou na faixa dos $500. É esperado que esse CPU chegue ao Brasil acima dos R$4.000, então não vai ser barato. Outro CPU que foi lançado é o Athlon 3000 ou 300GE, né? Que assim como as APUs da AMD, recebe o nome 3000, mas não é de terceira geração. Na verdade são CPUs Zen Plus, que tem um cronograma de lançamento diferente dos CPUs Ryzen, e agora estão recebendo melhorias de clock, tal como um 2600 recebeu em relação ao 1600, né? Então aumentou o clock do CPU, aumentou o clock da GPU integrada Vega, e agora ele é oficialmente desbloqueado para overclock, coisa que já era possível de ser feita, né? Eu havia até mostrado para vocês isso aqui no canal. O Athlon 200GE, você pegava uma placa B350 e você overclockava até 3.9 GHz, de forma com que aqueles Athlon 220, 240GE eram CPUs bizarros que não fazia sentido. Dá para você pegar o mais barato, ao invés de comprar uma A320, pegava uma B350 e fazer overclock muito maior do que os CPUs
um pouco mais caros que tinha ali no mercado. Então basicamente é uma melhoria que houve. Para quem não quer fazer overclock, o CPU tem um desempenho um pouquinho melhor e entrou na mesma faixa de preço. Pelo menos isso, né? É esperado que ele chegue no Brasil no ano que vem. Mas ainda espero o verdadeiro lançamento, que são as APUs Zen 2, de terceira geração, de verdade, com GPU integrada nave. Não mais as GCN, sim uma RDNA. Esse sim deve ser o verdadeiro lançamento. Tal como eu falei lá no passado, quando a AMD lançou aqueles chips A8, A10, A M4, eu falava, cara, isso aí é temporário, logo logo vai ter coisa boa no mercado. E veio o 2200G e 2400G, que era Zen com chip gráfico Vega, ok? E de tempos em tempos nós ouvimos falar assim, teve uma fábrica na China que pegou fogo, teve uma fábrica de HDs que inundou, né? Isso no passado acontecia. E nós tivemos dessa vez na Samsung. Não pegou fogo nem inundou, mas houve uma contaminação na fábrica. E a gente sabe que fábrica que trabalha com semicondutores precisa ter uma sala completamente limpa, mais limpa que uma mesa de cirurgia. Dá para você fazer uma operação na sala que você não vai morrer. Isso porque acaba atraindo impurezas para o silício e isso pode prejudicar a linha de produção e trazer um prejuízo milionário, tal como aconteceu com a Samsung. Houve uma contaminação em uma das suas fábricas que se alastrou pela fábrica e eles tiveram que parar a produção. O que levanta o sinal de alerta porque a Samsung é um dos maiores fabricantes de chips DRAM para memória RAM do mundo. Também chips NANDs para SSDs, enfim. E de repente os caras pararam, peraí, tivemos um problema. Segundo eles, já foi resolvido, a fábrica voltou ao normal e não haverá problemas de suprimento. Mas é uma coisa que a gente não tem certeza, então vamos continuar acompanhando para ver se os preços em cenário nacional e internacional vão oscilar de acordo com essa questão, porque os fabricantes como Kingston, G-Skill, Geio, eles ficam esperando a Samsung, olha, manda os chips para cá. Se de repente você fala assim, olha, vai demorar um pouquinho, a tendência natural é que os preços subam e isso acaba refletindo no bolso do consumidor. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse resumão de notícias. Eu volto em breve, daqui a 15 dias provavelmente, para trazer mais um resumão para vocês estarem sempre ligados sobre tudo que está acontecendo no mundo do hardware, entre coisas boas e bizarrices que nós temos visto por aí. Um grande abraço e até mais.